Boa noite, meus caros. Me ouvem bem? Boa noite, Suzu. Sim, Pronto, então vamos começar logo, certo? Vamos gastar tempo aqui. Então, na aula passada, eu cheguei a comentar bem rapidamente sobre as fórmulas de essas transformações, certo? As transformações. Vamos começar aqui pelas fórmulas de soma, de adição, deduzindo aqui o cosseno da soma, certo? Eu vou explicar novamente a ideia, que eu acho que eu expliquei no final da aula passada, mas já foi bem corrido. Então, a ideia é a seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui. A ideia é o seguinte, ó. Você vai pegar um ângulo A e um ângulo B, certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, você tem aí os ângulos A e B, e aí no total você tem aqui o A mais B, né? Certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse pontinho aqui eu vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de P, esse eu vou chamar de Q, e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse mesmo ângulo, essa mesma abertura aqui, ó, esse mesmo ângulo B, eu vou pegar ele para cá, ó. Partindo do ponto A, eu vou pegar um ângulo B para aqui, certo? Isso vai me dar mais ou menos aqui assim. Então, em relação ao ângulo, em radianos, isso aqui é o mesmo que o menos B, certo? Porque eu estou pegando ele no sentido horário. Por isso eu estou colocando esse sinal de menos, tá certo? Mas se você pensar no arco, a medida do arco ainda é B. Do mesmo modo, a medida desse arco aqui é igual a A e a medida desse arco aqui é igual a B também. Então o que que acontece? Ó? O que que acontece? Se você considerar esse arco aqui, então esse arco tem medida A mais B, e esse arco aqui também tem medida A mais B. Se esses dois arcos têm a mesma medida, então esse comprimento aqui, ó, essa corda, né, o que que é uma corda? É um segmento que liga dois pontos numa circunferência, certo? Então essa corda e essa outra aqui, eu vou colocar essas cordas em cores diferentes, botar uma roxa aqui e a outra eu vou colocar em azul. Então essas duas cordas aí, a roxa e a azul, elas são cordas de mesmo comprimento, certo? E esse comprimento, o comprimento dessas cordas corresponde ao quê? A distância entre os pontos. E aqui eu vou chamar esse ponto de R, né? Então, por exemplo, a distância do ponto P ao ponto R é a medida dessa corda aqui, azul, beleza? Que eu estou dizendo que é igual à distância do ponto A até o ponto Q. Essa distância aqui é o comprimento dessa corda roxa, certo? Então a gente tem essa propriedade aqui, ó. Aí o que que acontece? Agora vamos lá. Quais são as coordenadas de cada um desses pontos aí? Porque tendo as coordenadas, eu calculo as distâncias entre os pontos, certo? Então vamos lá. O ponto A é o ponto de coordenada 1, 0. O ponto P é o ponto de coordenada o quê? Se aqui é o ângulo A, então a coordenada do ponto P vai ser o quê? Cosseno de A, seno de A, certo? Então as coordenadas do ponto P são cosseno de A, seno de A. As coordenadas do ponto Q. Então o ângulo aqui, ó, é A mais B.
Então, as coordenadas do ponto Q vão ser cosseno de A mais B, seno de A mais B. Então, cosseno de A mais B, seno de A mais B. E o ponto R é um ponto cujas coordenadas são cosseno de menos B e seno de menos B. Então, vai estar aqui, ó, cosseno de menos B, seno de menos B. Certo? Mas daí o que que acontece, ó, também é que o cosseno de menos B é igual ao cosseno de B, certo? E o seno de menos B é a mesma coisa que menos o seno de B. Então essas aqui são as coordenadas do ponto R. Agora é só fazer a conta das distâncias, né? Calcular as distâncias entre esses pontos aqui. Como eu sei que as distâncias são iguais, então as distâncias ao quadrado também são iguais, certo? E aí vamos fazer essa conta. Eu sei que o livro faz, mas eu vou fazer aqui só para, enfim, né, ficar registrado aí. Então vamos lá. Qual é a distância do ponto P ao ponto R elevado ao quadrado? A gente vai pegar e fazer como? A gente vai fazer a soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas, né? Beleza? Então a gente vai ficar aqui com a primeira coordenada do ponto P menos a primeira coordenada do ponto R, isso aqui ao quadrado, mais, agora a gente vai pegar a segunda coordenada do ponto P menos a segunda coordenada do ponto R, aí vai ficar um menos com esse menos daqui, vai virar mais seno de B, isso aqui ao quadrado. Então, isso daqui é igual a essa distância ao quadrado, certo? E aí eu sei que isso daí é igual a essa parte aqui, ó. E esse daí é o quê? Qual é a distância do ponto A até o ponto Q? Então a gente vai pegar a primeira coordenada do ponto A, que é 1, ficar 1 menos a primeira coordenada do ponto Q, que é cosseno de A mais B. Isso daqui ao quadrado, mais, aqui ó, cosseno de A mais B. E eu vou fazer agora a segunda coordenada do ponto A, que é 0, menos a segunda coordenada do ponto Q, que é seno de A mais B. Isso daqui ao quadrado. Agora é só desenvolver cada uma dessas coisas aqui, ó. A gente vai ter o quê? Deixa eu apagar essas contas que eu tinha feito na aula de tarde. Aí vamos lá. Isso daqui elevado ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de B menos 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B. Certo? Mais, agora essa parte aqui elevado ao quadrado. Ali vai ficar seno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de B mais 2 vezes seno de A vezes seno de B. Quase não coube aí, mas acho que dá para ver, né? Seno de B. Pronto. E desenvolvendo o lado de cá, o que a gente vai ter? Eu vou ficar com o quadrado disso vai ser 1 mais cosseno ao quadrado de A mais B. Ops. Que é 1 ao quadrado mais cosseno ao quadrado, mais o quê? É até uma coisa meio estranha essa conta. Ponto. Distância de A até Q. Isso mesmo. Distância de A até Q. Bom, vamos lá. O que eu tenho mais aqui é
sim, menos 2 vezes cosseno de A mais B, né? E o que eu vou ter aqui agora é só o seno ao quadrado de A mais B, né? Beleza? Então eu tenho que toda essa expressão aqui é igual a essa aqui, certo? Aí só que a gente ainda tem umas simplificações a fazer, ó. Porque quando eu faço cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A, isso vale 1, certo? Esses dois aqui valem 1. Quando eu faço cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B, esses dois aqui também são iguais a 1, certo? Então eu tenho 1 daqui mais 1 daqui, eu vou ficar com 2 vezes, ou 2 mais, eu boto assim, menos 2 vezes quem? Agora eu vou juntar esse cara com esse daqui, colocando o menos 2 em evidência, certo? Aí vai ficar assim, do menos 2 vezes cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B, e isso tudo é igual ao quê? Aí vamos lá, essa parte aqui vai ter, você tem esse 1 aqui, e esse cosseno ao quadrado de A mais B mais o seno ao quadrado de A mais B vai dar 1 também. Então, juntando isso daqui com isso, vai aparecer 2 também, certo? Então vai ficar 2 menos 2 vezes cosseno de A mais B. Beleza? Então você tem essa expressão aqui igual a essa. Aí esse 2 aqui, ó, cancela dos dois lados. E esse menos 2 também, né? Vai simplificar dos dois lados. E o que é que vai resultar? O que isso vai resultar é que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B, certo? E aí a gente obtém essa primeira fórmula de adição conforme já foi feito aqui no próprio livro, certo? Faz essa figurinha aqui e a dedução que ele faz é essa que eu acabei de explicar, certo? Tranquilo? Está aqui as contas das distâncias, ó, elevado ao quadrado. E aí, se as distâncias são iguais, você tem essa igualdade aqui, e dessa igualdade você tem essa fórmula. Beleza? Bom, então, a partir dessa fórmula, aí foi a ideia. Bom, para obter cosseno da diferença, você faz o quê? Você pega essa fórmula aqui e troca o b por menos b. Ao fazer isso, você vai chegar nesta fórmulazinha aqui. Beleza? Só para ilustrar, o que está acontecendo é, se eu trocar o b aqui por menos b, então vai aparecer menos b aqui, ó. Certo? E aí o que acontece? Cosseno de menos b é a mesma coisa que cosseno de b. Então aqui vai ficar cosseno de A vezes cosseno de B. E seno de menos b vai ficar menos o seno de b. E aí o menos que vai aparecer aqui com o menos que aparece aqui, vai dar aqui mais seno de A vezes seno de B. Beleza? Então no caso do cosseno, o sinal que aparecer aqui, ele vai aparecer o contrário aqui, ó. Se aqui eu tenho uma subtração, aqui eu vou ter uma adição. Se aqui eu tenho uma adição, aqui vai aparecer uma subtração, certo? Beleza? Então esse é o cosseno da diferença. Para obter o seno da soma, você só vai usar que fato? Você vai usar isso daqui, ó. Você vai usar o fato de que o seno de x é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 2 menos x. Você vai usar isso, certo? E aí, ó, seno de A mais B vai ser cosseno de π sobre 2 menos A mais B. Aí você vai juntar o π sobre 2
menos A. Aí vai ficar cosseno de π sobre 2 menos A menos B. Aí aqui você vai ter um cosseno de uma diferença. Aí você aplica essa fórmula de cima. Aí você vai chegar nisso, certo? Aplicando o cosseno da diferença. E aí esse cara aqui é igual a seno de A. E esse daqui é igual a cosseno de A. E aí você chega nessa fórmula. Beleza? Sim ou não? Estão me ouvindo ainda, né? Vai que teve algum Sim. problema no áudio aqui. Pronto. Não, estamos ouvindo, sim, professor. Pronto. Então, para você obter agora o seno da diferença, você faz como fez para o cosseno da diferença, né? Você vai trocar o b por menos b. Quando você fizer isso, aqui vai aparecer cosseno de menos b, que é igual a cosseno de b, e aqui vai aparecer seno de menos b, que é igual a menos seno de b. E aí esse sinal aqui vai mudar, ó. Você vai obter, então, esta formulazinha aqui. Tranquilo? Para a tangente, qual é a ideia? Bom, tangente de A mais B vai ser seno de A mais B sobre cosseno de A mais B, né? Porque a gente sabe que tangente é igual a seno sobre cosseno. Tranquilo? Mas aí o que acontece? Seno de A mais B é igual a isso aqui, e cosseno de A mais B é igual a isso. Nesse quociente aí, a gente vai dividir em cima e embaixo por cosseno de A vezes cosseno de B. Feito isso, a gente vai chegar nessa expressão aqui em cima e nessa expressão embaixo, certo? E aí vai ter umas simplificações que estão indicadas aqui com essa linha vermelha cortando, e aí está sobrando o quê? Isso daqui que é tangente de A, está sobrando isso daqui que é a tangente de B, e aqui embaixo está sobrando, aqui está dando 1, e está sobrando, ó, tangente de A vezes tangente de B. Por isso, a gente tem essa fórmulazinha aqui, ó. Beleza? Para a tangente da diferença, você vai fazer o quê? Mesma ideia. Você vai trocar o B por menos B. Certo? Ao fazer isso, você vai ter esta fórmula aqui. Para o caso da cotangente, mesma ideia. Cotangente é o quê? 1 sobre tangente, que no final das contas vai ser cosseno sobre seno. Cosseno da soma está aqui, o seno da soma está aqui. Aí eu vou dividir o que está em cima e o que está embaixo por seno de A vezes seno de B. Vai rolar algumas simplificações. O que é que está sobrando? Isso daqui é cotangente de A, aqui é cotangente de B, aqui é igual a 1. Aqui está sobrando, ó, cotangente de B mais cotangente de A, né? Então, a gente obtém essa fórmula aqui, ó. Certo? Essa mesma fórmula poderia ter sido obtida a partir dessa aqui, ó. Também. Certo? Depois vejam como é que faria. Bom, cotangente da diferença é só trocar o B por menos B. Certo? E aí, ao fazer isso, chega-se nesta expressão aqui. Tranquilo? Bom, todas essas fórmulas aí, elas são úteis para a gente começar a calcular cossenos, senos, tangentes e cotangentes de ângulos, cujos valores de seno, cosseno, tangente e cotangente a gente não sabe tabelado, certo? Porque de tabela a gente sabe o quê? Cosseno, seno e tangente para 30, 45 e 60, né? Além de saber para 90, para zero, coisas assim, mais triviais, né? Mas, por exemplo, cosseno de 15 graus, a gente não tem uma tabela com esse resultado, né? Mas ele pode ser calculado fazendo o quê?
cosseno de 45? Cosseno de 45. Ó, cosseno de 15 graus é a mesma coisa que cosseno de 45 menos 30. E aí você aplica o quê? Cosseno da diferença. Aplicando o cosseno da diferença, você chega nisso daqui. E aí nessa expressão aqui, ó, cada um dos fatores que aparecem nessas duas parcelas, cosseno de 45, cosseno de 30, seno de 45 e seno de 30, esses são todos valores já conhecidos. E aí ao substituir, a gente chega na conclusão de que o cosseno de 15 graus é igual a raiz de 6 mais a raiz de 2 dividido por 4. Certo? No caso do seno de 115 graus, seno de 115 é a mesma coisa que seno de 60 mais 45. Aí você vai aplicar o seno da soma. Certo? E aí no seno da soma, cada uma dessas coisas aqui a gente sabe quanto é que vale. Substituindo, teremos isso aqui. Beleza? Alguém pode estar se perguntando, ué, deu a mesma coisa que cosseno de 15? É, porque a gente pode olhar o quê? O 115, desculpe, 105 é a mesma coisa que 90 mais 15, né? E quando você tem dois ângulos cuja soma é 90, o cosseno de um é igual ao seno do outro, né? Ou dito de outra forma, né? Seno de... Deixa eu escrever aqui. Eu poderia ter feito assim também. O seno de... Eu quero escrever aqui mesmo, até me perdi. Ah, bom. A gente não tem essa relação aqui? Sim ou não? Dessa relação, se eu substituir o x por menos x, eu teria isso daqui, e cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, eu tenho essa daqui também, ó. Certo? Então, ó, seno de 105 é a mesma coisa que seno de 90 mais 15, né? Isso aqui é o nosso π sobre 2, né? Seno de 90 mais 15 é o mesmo que o cosseno do 15, né? E o cosseno do 15 a gente calculou e o valor é esse, né? Poderia ter sido feito assim também, certo? Mas aqui ele está usando o seno da soma, né? E ele está escrevendo o seno da soma como sendo seno de 60 mais 45. Beleza? Bom, enfim. Tangente 75. 75 está escrevendo como sendo 45 mais 30. E aí, aplicando o tangente da soma, você tem isso. E aí, tangente de 45 vale 1, tangente de 30 vale o quê? Raiz de 3 sobre 3 e pronto, né? E aí é só substituir tudo, fazer as continhas e chegar neste resultado. Certo? Secante de 285 igual a secante de 75, que é igual a 1 sobre cosseno de 75, que é igual a 1 sobre cosseno de 45 mais 30, que vai dar isso daqui. Certo? Alguém pode estar se perguntando, opa, peraí, de onde é que veio esse secante de 85 igual secante de 75? De onde vem isso? Aí vem daquelas reduções lá, ó. 285, vocês concordam que vai ser um ângulo que está no terceiro quadrante? Terceiro, deixa eu ver, no quarto quadrante, né? Na verdade. Né? Ele é mais do que 270, É ele está no quarto 270 quadrante. mais 15, né? Isso. Então, ó, aqui é o 270. E aí vou botar mais 15, certo? Temos que ir aqui assim. Então, esse aqui é o 285. Beleza? Aí, qual é a ideia? Como é que a gente faz a redução lá para o primeiro quadrante? Eu subo uma vertical aqui, ó. E aí eu vejo que ângulo é esse daqui. Que ângulo que é esse?
Aí você pensa, ó, bom, de 285 para 360, que é esse pedaço aqui, dá quanto? 75, né? Certo? Exato. E esse ângulo aqui é o mesmo que esse daqui. Então, pelo menos em relação ao cosseno, o cosseno de 285 e o cosseno de 75 é o mesmo, né? E se o cosseno é o mesmo, a secante também é a mesma, né? Porque a secante é 1 sobre cosseno, né? Então, é por isso que a secante de 285 é igual a secante de 75. Beleza? E por isso ele escreveu essa coisa aqui, ó. Secante de 285 igual a secante de 75. Secante é igual a 1 sobre cosseno. E aí o cosseno ele escreveu como sendo cosseno de 45 mais 30. Certo? Que já foi feita a conta. Deixa eu ver, foi? Cosseno de 45 mais 30 já fez, né? Não, fez de 15, né? Aí tem que fazer ainda de cosseno de 45 mais 30. Mas aí a conta é a mesma que já está aqui, só que trocando o menos 30 por 30, né? Beleza? Então aqui apareceria, ó. Para você fazer aparecer aqui mais 30, você troca o 30 pelo menos 30. Aí aqui ficaria mais 30. Aqui apareceria menos 30. Cosseno de menos 30 é igual a cosseno de 30. Aqui apareceria menos 30. Só que seno de menos 30 é igual a menos seno de 30. Aí esse sinal aqui muda. Ou seja, esse sinal aqui vai ficar invertido, né? Vai aparecer o sinal de menos ali. Beleza? Por isso que tem esse sinal de menos aqui, ó. E aí essa expressão aqui é igual a essa daqui, racionalizando, né? O que é o racionalizar aí? Eu vou pegar o 4 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. Aí eu vou multiplicar a parte de cima por isso daqui e embaixo por isso daqui, ó. Beleza? E aí quando eu faço a desculpe, né? Por Seria isso, né? soma. Quando eu faço esse cara vezes esse, eu vou ter um produto de uma soma por uma diferença. Vai ficar esse cara aqui ao quadrado menos esse daqui ao quadrado. E aqui em cima eu tenho 4 vezes o raiz de 6 mais o raiz de 2. 6 menos 2, 4. Com 4 de cima, cancela, fica isso. Certo? Beleza, né? Bom, e é isso, né? As fórmulas de adição e subtração são para isso. Já as fórmulas de multiplicação, o que ele quer dizer com fórmulas de multiplicação, né? Ele quer obter seno, cosseno, tangente ou cotangente para múltiplos de um certo ângulo A, de um ângulo A, certo? Por exemplo, obter cosseno de 2 vezes A, cosseno de 3 vezes A, cosseno de 4 vezes A e assim por diante, certo? Para o caso do cosseno de 2A, qual é a ideia? É só você pegar e fazer A igual a B na fórmula do cosseno da soma, né? Que é isso aqui, ó. Cosseno de 2A igual a cosseno de A mais cosseno de A. Aplicando a fórmula do cosseno da soma, eu tenho isso. O que nos dá de cara cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Por outro lado, cosseno ao quadrado é a mesma coisa que o quê? Que 1 menos seno ao quadrado, né? Porque cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A vale 1. Então, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado. Se você substituir esse cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, você vai obter essa expressão aqui.
Mas você pode também substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Se você fizer isso, você obtém esta fórmula aqui. Beleza? Bom, para o seno de 2 vezes A, mesma ideia. Seno de 2A igual a seno de A mais A. Aí você faz A igual a B na fórmula do seno da soma. Ao fazer isso, a gente chega nessa expressão aqui. Para tangente de 2A, também faz tangente de A mais A. Tangente de A mais A é igual a isso daqui, fazendo A igual a B na fórmula da tangente da soma. E aí a gente tem isso daqui como resultado. Certo? Para o caso do 3A, mesma ideia, certo? Cosseno de 3A é igual a cosseno de 2A mais A. Aí você aplica a fórmula do cosseno da soma, faz um monte de continha que tem aqui para concluir isso. Certo? A fórmula a ser deduzida aqui poderia ter sido outra também. Por quê? Porque nesse caso aqui, ele está escolhendo fazer cosseno de 2A igual a isso daqui, certo? E o seno de 2A, ele está substituindo aqui, certo? Ele está fazendo isso para colocar o cosseno de 3A em termos de cosseno de A, certo? Colocar como uma coisa que depende apenas do cosseno do A e não envolve o seno, certo? Por isso. E aí a gente tem essa expressão aqui. Para o seno de 3A, mesma ideia, certo? Note que aqui vai aparecer cosseno ao quadrado. Esse cosseno ao quadrado, ele está escolhendo escrever desse jeito. Beleza? O cosseno de 2A, ele está preferindo escolher assim. E por que ele está fazendo isso? Para fazer aparecer aqui, ó, apenas seno de A, certo? E aí escrever o seno de 3A em termos de seno de A, certo? Você tem essa formulazinha aqui. Ok? Reparem que, assim, o que vocês têm que ter em mente aqui não é a preocupação de decorar essas fórmulas, não, certo? Aqui vocês têm que entender é como se obtém essas fórmulas, beleza? Decorar elas não é e não deverá ser o objetivo de vocês, certo? Vocês têm que tentar entender a ideia por trás dessas deduções aqui. Notem que a única fórmula que a gente teve que fazer uma dedução diferente foi o cosseno de A mais B, né? A partir de cosseno de A mais B, todas as outras fórmulas que estão sendo deduzidas são apenas manipulações algébricas, né? Para obter cosseno da diferença, você troca o B pelo menos B, certo? Para obter tangente da soma, você faz seno de A mais B sobre cosseno de A mais B, aí usa as fórmulas que já deduzidas e faz umas manipulações algébricas para poder concluir. Beleza? Então todas essas fórmulas aí são resultados de manipulações algébricas que são relativamente simples. Tranquilo? Bom, enfim. E eu digo isso também porque se em algum momento você achar que o objetivo é decorar essas fórmulas, você estará sendo um péssimo estudante de matemática, certo? Do tipo que eu não, por mim, nem se formaria no curso. Ser logo extremo. Ok? Porque não deve ser o objetivo. Beleza? Bom, enfim, seguindo aqui, a tangente de 3A vai ser a tangente de 2A mais A. Aplicando a formulazinha da tangente da soma, você chega nisso daqui. E aí tangente de 2A é igual a isso. Tangente de 2A igual a isso daqui. Certo?
E aí, fazendo mais manipulações algébricas, a gente chega nesta fórmula aqui. Beleza? Certo? Bom, e aí, claro que vocês vão usar essas fórmulas para situações diversas, ok? Os exercícios vão trazer várias situações em que vocês vão ter que usar essas formulazinhas, essas identidades trigonométricas, ok? Para obter aquilo que o exercício pede. Em relação aos exercícios, aí eu vou dizer a vocês a seguinte coisa, ó. É bastante provável que eu não faça recomendação de exercícios, além dessa que eu vou fazer agora, que é vocês estudarem, pegar o livro, e em cada capítulo vocês estudarem todos os exercícios resolvidos, certo? Estudar exercício resolvido é tão importante, talvez, como estudar o conteúdo. Por quê? Porque na resolução de exercícios vocês aprendem ideias que pode não estar presente na teoria, certo? Você pode aprender alguma coisa que não foi ensinado no desenvolvimento da teoria, mas que no exercício você aprende também, certo? Ok? Compreendem isso? Bom, então, recomendação: peguem todos os exercícios resolvidos e estudem as soluções. E no estudo dessas soluções, tentem perceber qual é a ideia usada na resolução do exercício. Não é decorar a resolução, não, certo? Não é decorar isso daqui, não. É entender o que é que ele fez. Beleza? E, claro, né? Tendo tempo, o que é que você faz? Você tenta uma solução diferente da solução que tem aqui. Ou, também, você pega algum outro exercício que você acha que pode usar uma ideia semelhante ao que você viu em um exercício resolvido, e aí você tenta fazer. Tá certo? Beleza? Lembre-se que vocês também são responsáveis pelos exercícios que vocês fazem, certo? Porque, como eu já disse em aulas, né? Por mais que eu indique exercícios, vocês não podem se limitar aos exercícios que foram indicados, certo? Mas eu também não posso exigir que façam todos, porque a gente tem uma questão de tempo, né? Certo? O tempo é finito. Os exercícios são finitos também, né? Existe uma quantidade finita de exercícios, mas a resolução de todos eles pode requerer mais tempo do que o que vocês têm, né? Enfim. Então, vai ficar apenas essa minha recomendação. Estudem todos os exercícios que estão resolvidos e tentem fazer algum exercício que use uma ideia parecida, ou que você acha que tem, ou que você ache que vá usar uma ideia parecida e tenta fazer, certo? Bom, enfim, seguindo, próximo tópico são as fórmulas de divisão. O que ele chama de fórmula de divisão aqui é quando você quer obter cossenos, senos e tangentes de frações do x, certo? No caso específico aqui de x sobre 2. Beleza? Como é que se obtém isso? Bom, você sabe que cosseno de x você pode escrever como sendo, qual é a ideia? Ó, cosseno de x, eu posso escrever como sendo cosseno de x sobre 2 mais x sobre 2. Sim ou não? Ou ainda, né? 2 vezes x sobre 2. E o que é o cosseno de 2 vezes uma certa coisa? Você pode escrever como sendo
cosseno ao quadrado dessa coisa, menos 1, beleza? E aí o que é que você faz a partir dessa igualdade aqui? Como eu quero determinar quem é o cosseno de x sobre 2, eu vou isolar o cosseno de x sobre 2 aqui. O que é que eu faço? Isso vai dar cosseno ao quadrado de x sobre 2. Isso vai ser igual a 1 mais cosseno de x. Beleza? Esse 1 vem para cá, né? E agora eu vou passar a raiz dos dois lados. Passando a raiz, eu vou ter mais ou menos essa raiz aqui. Desculpe, né? Tá faltando, tem um 2 que tem multiplicando aqui que eu esqueci. E aí, portanto, vai ficar assim, né? 1 mais cosseno dividido por 2, a raiz disso, né? Mais ou menos. Beleza? E aí, na fórmula, fica esse mais ou menos aqui, certo? O que é que vai definir se é mais ou se é menos na situação em que você estiver lá? Num exercício, né? O que é que vai determinar esse sinal? O quadrante que ele vai ter. Quem vai estar? O O ângulo, no x caso. ou o x? X sobre Ou... 2. X sobre 2. Exatamente, certo? Quem vai determinar o sinal aqui vai ser o quadrante em que o x sobre 2 está. Beleza? Não é o quadrante do x, é o quadrante do x sobre 2. Certo? Bom, note que numa fórmulazinha como essa daqui, ó, a gente pode recalcular o cosseno de 15 graus, né? Porque o cosseno de 15 graus é a mesma coisa que o cosseno do 30 dividido por 2, né? E o que é o cosseno do 30 dividido por 2? Vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o quê? 1 mais cosseno de 30, né? Tudo isso dividido por 2, certo? Depois a gente decide esse sinal aqui. Cosseno de 30 vale quanto? Quanto que é o cosseno do 30? 1/2. Então isso vai ficar mais ou menos. Isso vai ficar mais ou menos a raiz Ah, é raiz de 3 quadrada sobre de. 2. Pronto. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Isso daqui vai ser a mesma coisa que isso daqui, ó. Certo? Não é porque, ó, quando eu fizer 1 mais raiz de 3 sobre 2 e isso dividido por 2, quando eu fizer essa soma aqui em cima, o resultado vai ser esse. E aí, quando eu fizer isso daqui dividido por 2, eu vou ter esta expressão aqui. Tá certo? Beleza? E isso aqui vai nos dar, então, mais ou menos a raiz quadrada de 2 mais a raiz de 3 dividido por 2, né? Sim ou não? Agora vamos lá. Esse sinal aqui. Bom, esse cara está no primeiro quadrante. Então, o sinal aqui é positivo, né? Certo? Porque o 15 está no primeiro quadrante. Tudo bem que o 30 também está no primeiro quadrante, mas enfim. Beleza? Alguém pode estar se perguntando, ué, pela conta que a gente tinha feito antes, num exercício anterior, tinha dado isso aqui, né? Raiz de 6 mais raiz de 2, não foi? Dividido por 4, né? Sim ou não? Acho que era isso, né? Cosseno de 15.
Sim ou não? Foi Vamos isso voltar mesmo. aqui, ó. Deu raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Cosseno de Isso. 15. Aí, só tô voltando aqui, mas só procurar logo, né? Eita. Olha lá, raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4, cosseno de 15. E agora? Será que é porque tem coisa errada? Não, né? A questão é que isso daqui é igual a isso, né? Agora, exercício. Enxergar isso, né? Que essas duas coisas são iguais, certo? Como é que faria isso? Como é que você consegue ver que essas duas expressões aí são iguais? Será que eu consigo desenvolver essa para chegar nessa daqui? Tipo, raiz de 6 é igual a raiz de 3 vezes 2, que vai ficar a raiz de 3 vezes a raiz de 2, né? Beleza? Então, o que é que a gente vai ter? Eu tenho aqui raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3 mais raiz de 2 dividido por 4, que é a mesma coisa que acho que dá para colocar o raiz de 2 em evidência, ficar assim. Mas e aí? Que faz mais? Acho que tudo que foi feito aqui está certo, né? Isso aqui é realmente raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Mais esse 1 aqui. Ficou 2 mais raiz de 3 sobre 2. Que divide por 2. Ficou esse 4. E aí, hein? O que faz agora? Como é que isso vai chegar? Tem que chegar em quê? Em raiz de 2 mais raiz de 3 elevado a... pô, dividido por 2, né? Como é que chega nisso? E aí, Jorge Alberto? Eu vou para a ponta do lápis aqui, eu estava só olhando. Vou ver aqui. Eu pensei que você já estivesse fazendo. Ari também. Quem mais? Cadê a advogada? Ou advogada? Que conta faria aqui? Eu vou deixar vocês fazendo isso aí como exercício. Eu já vi. Então, ó, seguindo, sim. Então, veja que deduzir essas expressões são simples, né? São coisas simples, tá certo? Essa outra aqui, por exemplo, ó. Uma vez que o cosseno do x pode ser escrito, o cosseno de 2x, né? Tem essa forma aqui de escrever, ó. Você usa isso para deduzir o que é o seno do x sobre 2, certo? E usando, você já sabe agora quem é o seno de x sobre 2 e o cosseno do x sobre 2, obter a tangente de x sobre 2, é só fazer isso daqui, certo? E aí fazer as razões entre essas duas expressões para chegar nessa expressão aqui, beleza?
Bom, essa partezinha aqui do é dado seno de x e, e tal, eu vou pular porque não acrescenta nenhuma informação assim muito relevante não, certo? Mas essa parte é só a seguinte, né? Se você souber qual é o seno de x, aí ele vai descrever formas de você obter os outros resultados, certo? Se você conhece a tangente de x sobre 2, como é que a partir disso você obtém o cosseno e o seno, por exemplo, tá certo? Que nesse caso aqui, ó, você vai chegar nessas expressões, beleza? A dedução está aqui, ó. E aí você tem que o seno de x pode ser escrito em função de tangente de x sobre 2, desse modo. A própria tangente pode ser escrita assim, e o cosseno escrito assim. Essas são fórmulas que vocês vão acabar usando durante o curso de Cálculo 2, quando vocês estiverem estudando métodos de integração, especialmente integração de funções trigonométricas, certo? De funções em que na sua expressão aparecem funções trigonométricas. Vocês vão usar isso, certo? Mas enfim, a dedução é coisa simples. Bom, temos aqui ainda essas fórmulas, as fórmulas de transformação em produto, que basicamente é a seguinte: são essas aqui, certo? Você transformar uma soma de cossenos em um produto de senos e cossenos, que no caso aqui é produto de dois cossenos. Transformar a diferença também de cossenos em um produto aqui no caso de senos. Soma de senos transformado num produto de seno com cosseno. E uma diferença de senos transformado em um produto de seno e cosseno. Beleza? Como é que se chega nessas expressões aqui? Você começa pegando essas quatro equações, né? Aqui você tem o cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença. Aí, a partir dessas equações, vocês observam o seguinte, ó. Note que essa expressão aqui, ó, ela aparece com o sinal de menos e o sinal de mais, numa equação e na outra. Se você somar as duas equações, isso daqui vai ser cancelado, né? Isso daí se cancelando, você vai ter duas vezes esse produto, ó. Você vai ter esse cara mais ele mesmo, certo? Então, se você somar essa expressão com essa expressão aqui, você vai obter duas vezes isso, beleza? Que é isso aqui, ó. Somando a primeira e a segunda equação, você tem essa. Se você fizer agora a equação de cima menos a equação de baixo, isso daqui agora vai ser cancelado, certo? E aqui vai aparecer menos duas vezes seno de A vezes seno de B. Ou seja, você vai obter essa equação aqui, ó. O mesmo você vai fazer com relação às equações 3 e 4. Se você somar, isso daqui vai cancelar e você vai obter isso. Se você fizer a equação de cima menos a equação de baixo, esse cara aqui agora é que vai cancelar. E aqui vai aparecer duas vezes seno de B vezes cosseno de A. Certo? Estas fórmulas aqui são as tais fórmulas de Werner. E dessas fórmulas, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se você chamar o A mais B por uma letra, que é P, e A menos B por uma outra letra, que ele chamou de Q, você pode resolver esse sisteminha aqui e escrever A como sendo P mais Q sobre 2 e B como sendo P menos Q sobre 2. Substituindo essas expressões aqui nas fórmulas de Werner, você vai obter essas quatro transformações aqui. Beleza? Sim ou não? Bom, de posse dessas
fórmulas aí, você pode obter também uma fórmula para para soma de tangentes, né? Tangente de P mais tangente de Q, você vai escrever assim. Ao fazer a soma dessas duas frações, você vai obter isso. Beleza? Você vai multiplicar aqui os denominadores, aí vai fazer esse cara vezes esse, tá aqui, ó. E esse vezes esse, o resultado está aqui. Daí, essa parte aqui de cima, nada mais é do que justamente o seno da soma. No caso, seno da soma de P mais Q. P com Q, né? Beleza? E aí, a soma de tangentes pode ser escrita assim. Certo? Bom, e tangente, a diferença de tangentes, né? É simples também, né? Faz o mesmíssimo raciocínio. Certo? Bom, e aí você pode usar essas fórmulas para resolver mais exercícios, né? Mas notem que aqui, por exemplo, ó, você vai fazer uma aplicação direta da fórmula de soma de senos, né? É que eu tenho um seno de uma coisa mais seno de uma outra. Das fórmulas, a gente vai ter que isso é igual a 2 vezes o seno da soma sobre 2 e da diferença sobre 2, certo? Dos ângulos que tem ali. A soma dividido por 2 vai dar o 4x, e o cosseno da diferença sobre 2 vai dar x, certo? Eu falei seno da soma sobre 2 e seno da diferença sobre 2 é cosseno, né? Beleza? E aí eu reforço aquilo que eu falei dos exercícios, beleza? De vocês estudarem exercícios resolvidos para vocês aprenderem coisas com os exercícios, como por exemplo, se você topa com um exercício em que você tem o produto de 3 cossenos e você quer determinar o valor do produto desses 3 cossenos, o que é que você faz? Esqueça que ele tá pedindo para você provar que o resultado vai dar menos 1/8, certo? Digamos que você não sabe qual é o resultado, mas você quer calcular qual é o valor desse produto. Qual é a ideia? Bom, no produto desses 3 caras aqui, eu vou olhar para o produto entre esses dois, ó, por exemplo. O produto desses dois, eu posso escrever como sendo 2 vezes o produto dividido por 2. E aí o que acontece? O que é 2 vezes o produto de 2 cossenos? Aí você volta nas fórmulas lá, ó. O que é 2 vezes cosseno de uma coisa vezes cosseno da outra? Ó, isso daqui, certo? Naquele exercício especificamente, é melhor você olhar para isso aqui, ó. 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B é igual ao cosseno de A mais B mais o cosseno de A menos B. Olhando para isso daqui, aí o que é que vai aparecer lá no exercício? Então, essa parte aqui de cima vai virar cosseno da soma, que vai dar o cosseno do 120, mais o cosseno da diferença, que é cosseno de 40, porque né, 80 menos 40, certo? Beleza? Você tem isso aqui. Ó. Daí, o que ocorre? Você vai ter esse cosseno aqui vezes cosseno de 160 e esse cosseno vezes cosseno de 160. Só que esse cosseno aqui a gente já consegue determinar qual é o valor dele. Por quê? O que é o cosseno do 120? Deixa eu vir aqui no tablet. Cosseno de 120 vai ser 90 mais 30, né? Cosseno de 120 vai ser... O 120 vai estar mais ou menos aqui assim, certo? Beleza? Se aqui é 120, então esse pedaço aqui é 60, né?
Aí você olha lá no primeiro quadrante, ó. Aqui é 60 e aqui, bom, aqui vai ser o cosseno de 60 e aqui vai ser o cosseno do 120, né? Qual relação existe entre cosseno de 120 e cosseno de 60? Um é igual a menos o outro, beleza? E o cosseno de 60 vale quanto? Meio. Então, cosseno de 120 é igual a menos meio. Por isso, o livro colocou esse menos meio aqui, ó. Certo? Vai ser, ó, cosseno de 160 vezes menos meio. Tá aqui, ó. Não está aparecendo, Beleza? professor. Eita, tirei aqui sem querer. Então lá, ó, cosseno novamente, né? O cosseno de 160 vezes o cosseno de 120. Cosseno de 120 é igual a menos meio. Aí a gente tem isso aqui. E o cosseno do 40 vezes cosseno de 160 está novamente aqui, ó. Tá aí o que é que ele fez de novo. O cosseno de 40 vezes cosseno de 60, ele multiplicou por 2 e dividiu. Por quê? Porque isso daqui você vai usar o mesmo artifício usado anteriormente, né? 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B é igual a cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Quando você fizer, né? Substituir isso daqui por cosseno da soma mais o cosseno da diferença, vai aparecer o cosseno de 200 e o cosseno de 120. O cosseno de 200 é porque é o 160 mais 40 e o 120 é o 160 menos 40. Beleza? Tranquilo? Aí você vai ter aqui, ó, o cosseno de o menos cosseno de 160, o cosseno de 200 e o cosseno de 120 depois de algumas simplificações, né? Porque tem meio aqui, tem meio aqui, esse meio com esse 2 daqui vai virar esse 4, certo? E aí sobrou isso aqui. E aí você nota aqui que o cosseno de o menos cosseno de 160 e o cosseno de 200 sumiu. Ficou apenas cosseno de 120. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi isso daqui, ó. 200 é o mesmo que o 180 mais 20, né? Então aqui está o 200, certo? Isso aqui é 20 graus. O total é 200. Aqui é 20. Se eu olhar aqui para cima, esse ângulo aqui, esse aqui vai ser quanto? Se até aqui é 180, ao fazer isso, aqui é 20 também, né? Então, esse ângulo todo aqui vai ser 160, certo? Então, o que é que você tem aqui? Você tem aí que o seno, ou, desculpe, o cosseno de 200 e o cosseno de 160 é o mesmo, né? Sim ou não? Sim ou não? Ó, aqui é o 180, aqui vai ser 200, aqui vai ser 160. O cosseno de 160 e o cosseno de 200 é o mesmo. E aí, ó, como aqui ele aparece com um sinal de menos e aqui com um sinal de mais, então cancela, né? Isso aqui dá zero. Beleza? Por isso que está dando aqui, ó, cosseno de 120. E cosseno de 120 é igual a menos meio dividido por 4, menos 1 oitavo. Tranquilo? Então vejam que esse é um tipo de exercício, ó, e que ele está ali dando dica, né, de como usar as fórmulas que vieram antes para resolver, né? Tá certo? Bom, enfim.
Aí vai ter mais outros exercícios aqui que vocês deverão fazer, certo? Olha para esse exercício aqui, ó. Que coisinha meio interessante. Ele está dizendo o seguinte, ó. Se esses três senos aqui, ó, estão em uma progressão aritmética, então essas três tangentes aqui também estão. Certo? Numa progressão aritmética, o que acontece? Quando você tem uma sequência de números que estão em PA, em progressão aritmética, isso significa dizer que sempre que você calcular a diferença entre dois termos consecutivos, essas diferenças dão o mesmo resultado sempre. Beleza? Então, por exemplo, ó, só para ilustrar. Esses três números aqui, ó, estão em progressão aritmética? Sim. Por quê? Ó? Se você pegar a diferença entre esses dois caras aqui, o resultado é 3. Beleza? Se você pegar a diferença entre esses dois aqui, o resultado também é 3. Então, esses três estão em PA. Beleza? Essa é uma característica da progressão aritmética. Qualquer termo menos um termo anterior, isso vai dar sempre o mesmo valor. Esse valor aqui é o que a gente chama de razão da PA. Beleza? Isso daqui pode ser reescrito da seguinte forma. Todo termo de uma progressão aritmética é igual ao termo anterior mais uma constante. Isso é o que caracteriza. A partir disso aqui, você obtém fórmulas para PA e tal. Né? A partir do primeiro termo da razão, você conheceu o enésimo, mas isso aí não nos interessa aqui. Certo? Então, ó, sabendo que esses três caras estão em uma progressão aritmética, então você sabe que se você fizer a diferença entre esses dois aqui e a diferença entre esses dois aqui, o resultado é o mesmo. Por isso que ele tem essa igualdade aqui, ó. Aí, a partir dessa igualdade, ele vai fazer manipulações algébricas aí, certo? Haja manipulação algébrica aí, né? Para chegar nisso aqui, ó. E aí, o que isso daqui está dizendo? Se essa diferença é igual a essa diferença, então é porque esses três termos aqui estão em uma progressão aritmética. Beleza? Tranquilo? Claro, a continha aqui vocês vão ter que dar uma examinada, né? Ver direitinho o que mais ele fez nessa conta aqui para realmente compreender tudo. Por isso que eu estou recomendando, estudem os exercícios resolvidos para vocês aprenderem mais coisas além da teoria aqui, certo? Porque da teoria em si não tem praticamente nada. Tem uma arruma de formulazinha, mas de ideias assim, não tem muitas não. Ok? Então, estudem os exercícios resolvidos para aprenderem mais ideias. Acumular ideias na cabeça aí. Certo? Ao invés de acumular fórmulas, acumulem ideias. Ideias boas, de preferência, né? Ideia ruim, a gente já tem um bocado por aí. Então, ó, seguindo aqui na questão dos exercícios, só comentários, ó. Questão 240, vê se não é interessante também, ó. Ele está pegando e dizendo o seguinte, ó, suponha que você tem um triângulo, certo? E os ângulos desse triângulo satisfazem a essa relação aqui, ó, o cosseno de A mais o cosseno de B é igual ao seno de C. Se os ângulos de um triângulo verificam essa relação, então é verdade que esse triângulo é retângulo. Ou seja, um de seus ângulos necessariamente é um ângulo reto. Ok? É isso que ele vai provar. Aí ele vai usar
formulazinhas aqui, certo? Para chegar em certas conclusões e verificar que um dos ângulos é reto. No caso aqui, ele está concluindo, pela conta que ele fez, ele está concluindo que se os ângulos do triângulo verificam essa relação aqui, o cosseno de A mais o cosseno de B é igual ao seno do C, então é porque ou o ângulo A é 90 ou o ângulo B, certo? Então, um desses caras aqui necessariamente é o ângulo de 90 graus. Beleza? Aí vocês estudem o que ele fez aqui para chegar a essa conclusão. Dá ideias. De posse dessa ideiazinha aqui, ó, vocês podem resolver, por exemplo, a questão 241, que é o mesmo tipo de problema. Você tem aqui, suponha que os ângulos de um triângulo satisfazem essa relação. O seno de 4A mais o seno de 4B mais o seno do 4C é igual a zero. Se essa soma de senos é igual a zero, um desses ângulos é reto. Tá vendo? A ideia. Aliás, o tipo de problema é o mesmo problema anterior, com a diferença de que a relação agora satisfeita pelos ângulos é uma outra. Beleza? 242 é o mesmo tipo de problema ainda. Ó. Demonstre que todo triângulo cujos ângulos verificam a relação seno de 3A mais seno de 3B mais seno de 3C igual a zero. Mostre que um dos ângulos é o ângulo de 60 graus. Reparem que é o mesmo tipo de problema. Nos dois anteriores, a gente tinha que provar que um dos ângulos era 90, agora eu tenho que provar que um dos ângulos é 60. É o mesmo tipo de problema. Você tem uma relação entre os senos ou cossenos e senos, certo? E a partir dessa relação você deduzir que um dos ângulos é ou é 90 ou é 60 ou alguma outra coisa, certo? Olha outro exercício aqui interessante. Ó. Prove que os ângulos internos de um triângulo que não é retângulo, certo? Prove que os ângulos internos de um triângulo não retângulo verificam essa relação aqui. Ó. A soma das tangentes dos ângulos é igual ao produto das tangentes entre esses ângulos, se ele não for um triângulo retângulo. Não é isso que está sendo pedido para provar aí? Pegue um triângulo qualquer, prove que a soma das tangentes dos três ângulos é igual ao produto das tangentes desses três ângulos. Por si só, eu já acho esse exercício interessante pelo que ele está pedindo que você prove aqui. Ó. Se isso serve para alguma coisa, não sei, certo? Beleza? Pode ser que sim, pode ser que não. Então essa minha frase está completamente correta, né? Do ponto de vista lógico. Né? Porque tudo ou é ou não é, então está correto, né? Mas enfim, tirando a brincadeira aí, ó, é uma relação curiosa, né? No mínimo. Mas enfim, aqui você tem a solução, certo? E enfim, faça mais exercícios aí. Bom, seguindo aqui o livro, ele traz aqui um capítulo que ele chamou de identidades, mas que nesse capítulo ele só vai fazer alguns comentários a respeito do seguinte, ó, são meio que dicas de como é que você prova identidades trigonométricas, por exemplo, certo? Quais são as dicas que ele dá aqui? Ó? Na demonstração de identidades, você pode ter essencialmente três métodos. No primeiro, você vai fazer o seguinte, você começa a desenvolver um dos membros da igualdade, certo? Você tem dois lados na igualdade, né?
Você pega um dos lados, começa a fazer desenvolvimentos aí, manipulações algébricas, não sei o que vai ser feito, até você chegar no outro lado. Beleza? Por exemplo, ó. Aliás, não vou fazer um exemplo aqui não, porque o livro vai trazer, certo? Então, nesse primeiro método, você faz o quê? Parte de um dos membros da igualdade e chega no outro. Um outro método é o quê? Você pega o primeiro membro da igualdade, desenvolve até chegar num certo resultado. Depois você pega o segundo membro da igualdade, desenvolve até chegar num resultado. Se o desenvolvimento desses caras chegar em um mesmo resultado, é porque esses dois caras são iguais. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. O desenvolvimento de um lado chegou num resultado. O desenvolvimento do outro lado chegou no mesmo resultado. Então, as duas coisas originais eram iguais. Beleza? Isso aqui é uma coisa que você encontra até no livro de geometria, né? Se duas coisas são iguais a uma terceira, então elas são iguais entre si. Vocês não aprendem isso em geometria? E usam isso com força em geometria, né? Porque, na verdade, isso é um fato da vida, né? Se duas coisas são iguais a uma terceira, são iguais entre si. Não se aplica só à geometria, não, né? Isso é um princípio básico aí. Bom, o terceiro método consiste em você calcular a diferença entre os dois termos e, se você concluir que a diferença é igual a zero, então é porque as duas coisas eram iguais. Né? São coisas meio óbvias, assim, né, que estão sendo ditas, mas que devem ser ditas porque, às vezes, o óbvio não está muito óbvio para a gente, né? Aí alguém tem que dizer, certo? E é o que ele fez aqui. Então, quando você quer provar a igualdade entre duas expressões, você pode usar qualquer um desses procedimentos aqui. Beleza? Desses métodos aqui, talvez o mais difícil seja o primeiro. Você partir de um lado e chegar no outro. Certo? Ele vai fazer exemplos aqui, ó. Por exemplo. Vamos lá. Provar essa igualdade aqui. Beleza? O que é que ele vai fazer? Ele vai partir de um lado, aí vai fazer as manipulações algébricas que puderem ser feitas, usar as fórmulas que puderem ser usadas, certo? E vai concluir que o resultado vai ser igual a 1. Ou seja, ele partiu dessa expressão e chegou nessa expressão aqui. Ele usou o primeiro método. Beleza? Sim ou não? Aqui é a mesma coisa. Ó. Ele vai partir dessa expressão, vai fazer um monte de manipulações aqui e vai chegar nisso daqui, que é isso aqui. Ó. Ou seja, ele partiu desse lado e chegou nesse lado aqui. Usou o primeiro método. Nessa aqui agora, o que é que ele vai fazer? Deixa eu ver se é esse aqui. Ele vai pegar essa expressão, que ele está chamando de f, está aqui, ó, vai desenvolver essa expressão até chegar nesse resultado, que ele está chamando de h. Beleza? Aí ele vai pegar agora essa expressão, que ele está chamando de g, vai desenvolver essa expressão também e vai chegar nesse resultado aqui. E esse resultado aqui é o mesmo h daqui de cima. Então, o que é que ele fez? Ele desenvolveu a expressão que ele chamou de f até chegar nessa expressão que ele chamou de h, desenvolveu a expressão que ele chamou de g e chegou no mesmo h. Conclusão: as expressões f e g são iguais. Certo? Porque elas são iguais a uma mesma expressão h. Compreendido? Bom, nessa questão 252, o que é que ele vai fazer? Eu quero provar que isso daqui é igual a isso. Então, eu vou
fazer a diferença entre essas expressões. Aí está fazendo uma expressão menos a outra, ó. Fazendo uma arruma de conta, né? Como diria aqui, e está chegando nisso aqui, ó. E aí nessa expressão, o resultado vai dar 0, porque você tem um monte de cancelamentos aqui, ó. Tem o 1 e tem o menos 1. Cancelou. Você tem o menos cosseno de x com o cosseno de x, também cancelando. Deixa eu deixar marcado, né? 1 e menos 1 cancelou. O menos cosseno com o cosseno cancelou. Você tem menos cosseno ao cubo e mais cosseno ao cubo, menos cosseno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Ó, todo mundo cancelou ali em cima. Conclusão, resultado 0. Se a diferença entre as duas expressões resultou em 0, é porque as duas expressões são iguais. Beleza? Então, é isso que ele faz nesse capítulo aqui. Tá certo? E aí vai ter um monte de exercícios aqui. Um monte. E aí... Ah, e tem um exercício, tem coisa interessante aqui, ó. Aqui já não vai ser tão trivial assim. Fazer, por exemplo, a questão 280, a questão 281, certo? Aqui você pode usar a indução, né? Inclusive na questão 280 ele pede que você use indução para provar que esse produto de cossenos aqui vai ser igual a isso aqui, ó. Façam isso, certo? Se não fizerem antes da prova, vai ter que fazer durante a prova. Ou não. Beleza? Aqui também, ó. Bom, enfim, essa seção aqui de identidades no ciclo trigonométrico desse capítulo nada mais é do que coisas que a gente já viu, certo? Por exemplo, seno de x é igual a seno de π menos x, cosseno de x é igual a menos cosseno de π menos x. São coisas que a gente já viu na aula passada. Mas, caso vocês não lembrem disso, vocês têm que apelar para o quê? Para a figurinha, certo? Deixa eu mostrar aqui só mais uma vez, porque eu quero que vocês entendam, quero que vocês compreendam que essas relações vocês sempre vão tirar dessa figurinha aqui, certo? Por exemplo, se aqui é x, então se eu traçar uma paralela aqui, esse ângulo completo aqui é igual ao quê? Bom, se aqui é x, aqui também é x. Então, esse ângulo todo aqui vai ser igual a π menos x. Certo? Então, você tem um ângulo x e tem o π menos x. E esses dois ângulos vão ter o mesmo seno. Por isso que você tem essa relação aqui, né? Seno de x é igual ao seno de π menos x. Beleza? E aí as outras relações tiram desse tipo de raciocínio também. Tá certo? Então, nessa seção aqui, é sobre isso que ele vai... disso que ele vai tratar, certo? E aí fazer uns exercícios relacionados a essas coisas e vai chegar no capítulo de equações. Nesse capítulo de equações, nessa seção de equações fundamentais, ele vai explicar como é que você resolve esses 3 tipos de equações aqui, ó. Como é que a gente resolve cada um desses tipos de equações? E qual é o raciocínio para a gente resolver essas equações? É o seguinte, ó. Deixa eu fazer isso aqui no tablet. A ideia é o quê? Você pegar, por exemplo, você quer resolver a equação seno de alfa igual a seno de beta, certo? Você quer determinar quais são os ângulos cujos senos são iguais. Então, eu vou pegar aqui alfa. O seno vai estar aqui, né? Qual é o outro ângulo cujo seno vai ser esse ponto aqui também, né? Vai ser um ângulo para cá. Vou chamar esse ângulo aqui de beta. E aí a questão é, qual é a relação entre alfa e beta?
Se eles têm o mesmo seno, significa dizer o quê? Bom, para eu resolver essa equação aqui, eu posso escolher, então, o ângulo alfa como sendo o próprio beta, né? Porque se alfa for igual a beta, é claro que seno de alfa é igual a seno de beta, né? Mas eu posso também escolher o alfa como sendo o quê? Qual a relação que existe entre o alfa e o beta aqui? Se aqui é alfa, aqui também é alfa, né? Então a soma de alfa e beta é igual a π. Então, se alfa mais beta é igual a π, então eu posso escrever o alfa como sendo π menos beta, beleza? Mas não só isso. Por quê? O que é que a gente vai usar agora? A gente viu na aula passada que o seno é uma função periódica de período 2π, certo? E, portanto, é verdade isso daqui, ó. O seno de um certo ângulo é igual ao seno desse mesmo ângulo mais voltas completas, né, em torno da circunferência. Que é isso que significa, né? Quando eu estou dizendo isso aqui, ó, é porque se você pegar um certo x, se você der uma volta completa, você vai estar no mesmo ponto. Se você vai estar no mesmo ponto, você vai ter o mesmo seno. E essa volta pode ser tanto no sentido anti-horário, como no sentido horário, né? Se você der uma volta completa, você vai estar no mesmo ponto e, portanto, você vai ter o mesmo seno. Beleza? Então, quando eu escrevo 2kπ, que é a mesma coisa de k vezes 2π, eu estou somando múltiplos de 2π. Ou seja, eu estou dando voltas completas na circunferência, certo? Beleza? Então, ó, quando eu estou buscando ângulos de modo que essa igualdade é verdadeira, eu posso escolher alfa como sendo o próprio beta, mas eu posso escolher como sendo o próprio beta mais 2kπ. Porque o seno disso aqui é igual ao seno de beta, que vai ser igual ao seno de alfa. Beleza? Então, reparem que na solução dessa equação aqui, você vai ter necessariamente infinitas soluções, né? Qual é o ângulo alfa que eu devo escolher de modo que seno de alfa seja igual a seno de beta? Basta escolher alfa como sendo beta mais 2kπ, certo? Isso daqui tem infinitas possibilidades, né? Para cada número inteiro k que você escolher, você vai ter uma solução para esta equação. E a mesma coisa aqui, ó. Se o alfa pode ser igual a π menos beta, se eu somar 2kπ, o resultado do seno disso aqui vai ser igual ao seno disso aqui, que é igual ao seno disso aqui, que vai ser igual a alfa, seno de alfa. Beleza? Sim ou não? Certo? Então, é por isso que o livro vai trazer isso daqui, ó. Na resolução dessa equação, se o seno de alfa é igual ao seno de beta, então alfa é igual a beta mais 2kπ, ou alfa é igual a π menos beta mais 2kπ. Beleza? Aí ele vai fazer um exercício aqui, por exemplo, se o seno de x é igual a seno de π sobre 5, então como é que deve ser escolhido o x? X vai ser igual a π sobre 5 mais 2kπ, ou x vai ser igual a π menos π sobre 5 mais 2kπ. Você faz isso daqui, ó. Beleza? Deixa eu ver se aqui está resolvido. Tal. Seno de x igual a seno de π sobre 5, você vai tomar x como sendo isso, ou x como sendo isso daqui. Que fazendo simplificações, né, você vai chegar em 4π sobre 5 mais 2kπ.
Beleza? Compreendido? No caso agora da equação cosseno de alfa igual a cosseno de beta. Vamos lá. Para esse tipo de equação aqui, como é que a gente faz? Aí a ideia mesmo. Se eu pegar aqui alfa, aí eu vou descer uma vertical aqui, ó. E aqui eu vou ter um certo beta. Né? Esses são dois ângulos cujo cosseno vai ser o mesmo. Beleza? Qual é a relação entre esses dois ângulos aí? É que a soma deles vai dar 2π. Né? Porque se aqui é alfa, esse daqui também é alfa. E aí quando você faz o beta mais alfa, o resultado está dando uma volta completa, né? Está dando 2π. Beleza? Então, eu posso fazer alfa como sendo 2π menos beta. Daí, quando eu quero resolver essa equação aqui, cosseno de alfa igual a cosseno de beta, a solução vai ser o quê? Ou eu faço alfa igual a beta, somando com 2kπ, ou eu faço alfa como sendo 2π menos beta, somando 2kπ, certo? Essa parte aqui é só para você adicionar a volta completa, né? Se você tem esse cara como solução, então se você der voltas completas, você continua tendo uma solução também. Se isso daqui é uma solução, se você der voltas completas, você tem novas soluções, certo? Mas aqui a gente tem uma coisa que é o seguinte, ó, que dá para observar ainda. Se eu juntar esse cara com esse, o que eu vou ter? Eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu tenho alfa igual a beta mais 2 vezes k vezes π, ou alfa igual a menos beta mais, se eu juntar esse com esse, eu vou ficar com 2 vezes k mais 1 vezes π. Beleza? Mas independente do que está escrito aqui, do que está escrito aqui, o que importa é o seguinte, ó. Aqui eu vou ter um múltiplo par do π, certo? Eu tenho um número par vezes π. Aqui eu vou ter um número par vezes π também. Beleza? Então, essas duas condições aqui, ó, podem ser resumidas numa só, que é, deixa eu ver, resumida numa só? Não, numa só não, mas dá para resumir assim, ó. As soluções para essa equação aqui vão ser alfa igual a beta mais um número par multiplicando π, ou menos beta mais um número par multiplicando π. E aqui aparece mais e menos beta, né? Aí a gente pode escrever numa linha só assim. Alfa é igual a mais ou menos beta somado com um múltiplo par de π. A gente pode resumir assim, ó. Beleza? Então, quando você quer resolver a equação cosseno de alfa igual a cosseno de beta, basta você escolher alfa como sendo mais ou menos beta mais um múltiplo par de π. Beleza? Por isso que o livro vai escrever assim, ó. Ó, resolver cosseno de alfa igual a cosseno de beta significa escolher alfa assim ou assim. O que você pode escrever de forma resumida desse modo. Beleza? Mas o que eu quero que vocês percebam é a ideia, ó, a ideia. Certo? Você tem aqui dois ângulos, alfa e um beta, cujo cosseno é o mesmo. Certo? No caso da tangente, o que vai acontecer? Vamos fazer logo aqui, no caso da tangente. Ó.
Para tangente, eu vou desenhar aqui então uma perpendicular, né? E aí, dado um ângulo alfa, a tangente é esse, vai estar marcado aqui, certo? Qual é o outro ângulo cuja tangente vai ser esse mesmo ponto? Aí eu vou prolongar aqui. Vai ser esse ângulo aqui, né? Não é isso? Sim ou não? Rapaz, vocês andam num silêncio que chega a estar me incomodando já. É a turma da tarde, a turma da noite. Estão jantando, não? Ai, ai. Ou estão só deixando o tempo passar aí, porque já sabe que a aula vai estar gravada mesmo, depois vê, e aí só conectam e vão dormir. Porque às vezes é a impressão que dá, viu? Eu sei que Jorge Alberto não está dormindo. Estamos aqui, professor. Tem gente anotando também. Ó, Eu não não tô precisa ouvindo, fazer. eu não jantei ainda. Tô aqui, não tô mais nem raciocinando, professor, mas tô aqui tentando prestar atenção. Tá certo. Vocês não precisam ficar fazendo grandes anotações durante a aula, não, porque, né, o que eu estou fazendo é basicamente o que está lá no livro. Então só anote assim, em que parte do livro o professor explicou tal coisa, para depois olhar no livro, né? E outra coisa é que se um determinado trecho não entendeu, mas se a mera repetição já ajudar a entender, aí vocês podem assistir esse pedaço da aula depois, né? Reassistir. Mas se for alguma dúvida que você acha que não dá para tirar só assistindo de novo, pergunta, bicho. Pergunta, que minha função aqui é essa, certo? Minha função aqui não é só ficar blá 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 blá, assunto, blá 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 blá, assunto e ninguém perguntar nada assim. Era melhor vocês estarem só lendo o livro. Mas enfim. Mas é real quando eu digo que às vezes o silêncio assim às vezes incomoda, né? Porque a gente vai perdendo a referência se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não. Mas voltando aqui, ó. Então, esses dois ângulos aqui, ó, alfa e beta, são ângulos cuja tangente vai ser a mesma, certo? E aí qual é a relação entre esses ângulos? Bom, se esse ângulo aqui é alfa, aqui é alfa também, ó. Beleza? E aí o que você conclui? É que o ângulo beta, ele é igual a π mais alfa. Certo? Ou seja, você pode escolher o ângulo alfa como sendo beta menos π. Beleza? Sim ou não? Daí o que acontece? Quando você quer resolver a equação tangente de alfa igual a tangente de beta, então basta você escolher alfa como sendo o quê? Um deles, é claro, escolher assim, né? E o outro é escolher alfa como sendo o próprio beta. Aí você vai somar voltas completas aqui, voltas completas aqui. Beleza? Sim ou não? Sim, sim. Por outro lado, agora tem uma coisa que dá para resumir também, ó. Se eu juntar esses dois carinhas aqui, o que é que vai virar? Isso vai virar beta mais 2k menos 1 vezes π. Beleza? Aí a gente tem o seguinte, ó. Alfa é igual a beta mais 2kπ, ou alfa é igual a beta mais 2k menos 1 vezes π. Certo? Aí eu quero que reparem não para as letras que aparecem aqui, ó, 2k, 2k menos 1, mas reparem aqui. Aqui eu tenho que alfa vai ser sempre da forma beta mais ou um múltiplo par ou um múltiplo ímpar. Concorda? Se eu vou somar um múltiplo par ou um número ou um múltiplo ímpar,
eu vou somar um múltiplo de π, né? Porque qualquer múltiplo de π ou vai ser um múltiplo par ou vai ser um múltiplo ímpar. Porque já que eu vou multiplicar π por um número inteiro, todo número inteiro é par ou é ímpar, né? Então eu posso resumir isso daqui assim. Basta, né, na resolução dessa equação aqui, basta eu escolher alfa como sendo beta mais um múltiplo de π. Beleza? Sim. E aí faz sentido, né? Porque aqui, ó, esse ângulo e esse daqui são os caras que vão ter a mesma tangente. Qual é a diferença entre eles? Não é justamente π? Então, ó, se eu estou aqui e eu der uma meia volta, eu vou ter um ângulo cuja tangente é a mesma de alfa. Se eu der mais meia volta, eu vou estar num ângulo cuja tangente é a mesma. Se eu der mais meia volta, mais meia volta, mais meia volta, certo? Porque quando eu multiplico por π aqui, eu estou dando meia volta na circunferência, né? Porque dar a volta completa é 2π. Meia volta é π, certo? Então, a cada meia volta, não importa qual é o ângulo que eu tenha, certo? Não importa qual é o ângulo que eu tenho, a cada meia volta na circunferência, eu vou estar nesse ponto ou nesse ponto aqui, que são dois caras que têm a mesma tangente. Compreenderam isso? A parte importante de você saber resolver esse tipo de equação é você saber interpretar geometricamente o que acontece com a tangente, né? Certo? Para você pensar de forma geométrica na solução para essa equação, tá certo? Beleza? Compreendi, professor. Então, por exemplo, se você quiser resolver agora uma equação do tipo tangente de 3x é igual a 1. Como é que você resolve essa equação aqui? Aí você pensa, poxa, tangente de alguma coisa igual a 1 é a mesma coisa que o quê? Tangente de 1. Pô, qual é o ângulo cuja tangente vale 1? Qual é? 45, né? Então, eu sei que 1 é igual a tangente de π sobre 4. Então, eu quero resolver agora a equação tangente de 3x igual a tangente de π sobre 4. Então, o meu 3x ele tem que ser igual ao quê? 3x vai ter que ser igual ao π sobre 4 mais múltiplos de π. Conclusão, x tem que ser de que forma? Aí você vai dividir os dois lados por 3, né? E obter isso daqui. Beleza? Compreenderam a ideia? E é assim que vocês vão resolver essas equações. Tá certo? Existem outras equações aí que a gente vai aprender a resolver na aula que vem. Eu já passei aí 7 minutos da nossa aula agora. Ok? Eu vou ficar por aqui. Beleza? Tenham todos aí uma boa noite. Até sexta-feira. E tchau para vocês. Boa noite, Boa pessoal. noite, professor. Bom descanso. Boa noite, pessoal.